A minha preocupação com a crise brasileira é enorme, mas eu verifico que se avoluma uma opinião consistente para resolvê-la. E essa opinião se resume a um choque de democracia. A Inglaterra nos deu exemplo ontem. Na crise, eleições gerais. E é o que eu acredito que temos que fazer no nosso país. Eleição geral para o Parlamento, para a Presidência da República. Ao lado disso, senador Álvaro Dias, o fim do privilégio do foro privilegiado para todos os agentes públicos, casado com uma lei que criminalize o abuso de poder. E um referendo revogatório para que o povo examine todas essas medidas orientadas pela banca, pelos rentistas, que estão tentando resolver o problema do Brasil com corte de direitos sociais, de salários, com a entrega do petróleo, com a privatização de empresas públicas, como, por exemplo, a SEDAI, no Rio de Janeiro. A SEDAI é 99,9% de propriedade do povo carioca. Se encararmos a sua privatização na linha, por exemplo, da opinião do Pedro Parente, dada no Rio Grande do Sul, quando parlamentares lhe pressionavam para não paralisar atividades da Petrobras no porto, na construção naval, porque isto iria redundar em desemprego e em prejuízo para a economia, ele respondeu sem nenhuma cerimônia: presido a Petrobras, que é uma empresa que, sob a minha direção, só presta contas ao mercado e aos seus acionistas. A Petrobras trata do petróleo, que é o sangue do desenvolvimento de qualquer país desenvolvido no mundo. Imaginem um Pedro Parente no Rio de Janeiro dizendo à população que reclamava por mais saneamento e mais água tratada: não, eu dirijo uma empresa privada, só presto contas ao mercado e aos meus acionistas. Minha gente, é isso que estão fazendo. Então, a ideia é diretas para o Parlamento e para a Presidência da República, fim do foro privilegiado e aprovação da lei de abuso do poder para equilibrar as coisas nesse sentido. E o referêndum revogatório de todas as medidas sugeridas e exigidas pela banca ao presidente Temer, que devem ser analisadas pela população. Quem tem que dizer qual é o caminho do Brasil, que tipo de Estado e de desenvolvimento pretendemos, é o povo, numa eleição direta, votando num referendo. E é também a respeito dessa questão do abuso de poder que eu quero conversar um pouco com vocês. Para isso, preparei aqui até um texto. Inúmeras têm sido as críticas feitas ao substitutivo que apresentei aos projetos de lei que criminalizam o abuso de autoridade. Rejeitei de forma absoluta o substitutivo do senador Renan Calheiros e propus a aprovação do substitutivo redigido pelo Janot, Procurador-Geral da República, na forma também de um substitutivo em que me proponho a aperfeiçoá-lo. As críticas que recebo, no mais das vezes, por absoluto desconhecimento da matéria, procuram dar às propostas um caráter de instrumento de combate à Operação Lava Jato. Consoante se poderá observar depois de um mais aprofundado exame da matéria, como quero aqui fazer, não é este o fulcro do projeto, nem muito menos terá ele efeitos sobre a Operação Lava Jato, excetuada a correção de uma ilegalidade que tem sido repetidamente praticada. O que ocorre é que o artigo 218 do Código de Processo Penal prevê
Se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força policial. Objetivamente, o texto legal confere ao juiz o poder de condução coercitiva, se e somente se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado. É inadmissível que, sob o manto de investigar as inequívocas e patentes e claras ilegalidades e os crimes verificados no âmbito da Lava Jato, possa um procurador ou um juiz, ele próprio, violar a lei processual penal, ferindo de morte o princípio do devido processo legal. Não se combate ilegalidade com ilegalidade. Combate-se com o Estado processando e punindo sob o mais estrito respeito ao devido processo legal. Violar esse preceito é atitude que, inclusive, abre espaço para que, em instâncias superiores, decrete-se a ilegalidade da prova obtida na condução coercitiva, fazendo com que o processo possa ser anulado por vício de ilegalidade, procrastinando-se assim seu resultado, disso podendo resultar a tão almejada prescrição criminal, almejada e criticada prescrição criminal. Não defendo os erros de quem os cometeu. Defendo a submissão de todos à lei, inclusive a lei processual, esteio e materialização do devido processo penal, como forma de se evitar a eternização do processo que será questionado em instâncias posteriores. Mas esse é apenas um único dispositivo que, objetivamente, poderá afetar a Operação Lava Jato. E afeta positivamente, muito ao contrário do que se está divulgando, na medida em que evita a nulidade da prova e dá rigidez à persecução penal. Pobres ignorantes pensam o oposto. No mais, cumpre destacar que o projeto tem 46 artigos, entre os quais somente esse pode afetar, nos moldes acima, a Lava Jato. Quero destacar outros pontos do projeto que são da mais alta relevância para a busca do pleno exercício da cidadania. Os artigos 1º e 2º descrevem quem é agente público passível de ser condenado por crimes previstos nessa lei e excluem da criminalização as condutas decorrentes de divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, desde que razoavelmente fundamentadas. A lei, como se vê, não se limita a magistrados e a promotores ou procuradores, mas atinge os senadores, deputados, vereadores, igualmente, bem como os servidores públicos, civis, militares e pessoas a ele equiparadas. O artigo 3º dá ao cidadão ofendido e a seus sucessores o direito de propor ação penal privada, afastando a exclusividade do Ministério Público, o que simboliza um extraordinário avanço no processo democrático. Dos artigos 9º ao 45, estão descritos 37 tipos penais, dos quais eu quero ressaltar a relevância de alguns para o exercício pleno da cidadania. Os artigos 9º e 11 criminalizam a prisão ilegal,
Que cidadão honesto, senador Dário, apreciaria ser ilegalmente preso sem ter instrumentos para punir os seus opressores e abusados agentes públicos? No sentido oposto, a lei também considera crime o ato de um juiz ou de delegado que, de forma ilegal, relaxar a prisão devida conforme a lei ou que substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, quando esta substituição não for cabível. Criminaliza ainda a concessão de liberdade provisória, quando manifestamente incabível, bem como o deferimento de liminar ou ordem de habeas corpus, quando, da mesma forma, for manifestamente incabível. No mesmo sentido, o artigo 10 criminaliza a decretação de condução coercitiva de testemunha ou investigado, claramente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Imaginemos também um cidadão de bem preso, sem que a autoridade policial comunique a prisão ao juiz ou à família do preso. Tal conduta merece ser criminalizada, pois a Constituição garante o direito do preso à comunicação ao juiz e à família. Violar esse direito, até hoje, não tem configurado ilícito penal. Isso está solto. Está completamente desprotegido o cidadão vítima desta violação, deste abuso e dessa agressão. Pensemos agora em uma autoridade que expõe às mídias televisivas o corpo vivo ou morto de um preso inocente. Quem aprovaria tal conduta? E o que dizer se essa autoridade exigir que o preso inocente produza prova contra ele mesmo? É contra esse tipo de arbitrariedade que os artigos 13 e 14 se insurgem. Vejamos também a situação de um padre, pastor ou psicólogo, que seja obrigado, sob ameaça de prisão, a depor contra membro de sua igreja ou seu cliente, violando segredo que conhece em razão do seu ofício. Esta conduta é criminalizada no artigo 15. E que tal? E que tal vocês que me ouvem na TV Senado e na Rádio Senado? Que tal vocês serem presos ou interrogados por um policial ou agente fazendário que não se identifica? Contra isso, propomos a criminalização de tal conduta no artigo 16. E se um preso não oferecer resistência à prisão? Como acontece com o cidadão de bem equivocadamente detido? Por que algemá-lo? Com isso temos o artigo 17, tratando disso e contra isso. O artigo 18 criminaliza o interrogatório no período de sono do preso. Esta é uma forma de tortura que deve ser afastada dos nossos muros. E quem pode aprovar que uma autoridade impeça, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado? É justa essa medida? Para tanto criamos o artigo 20. E se você tivesse uma filha que fosse presa, arbitrariamente ou não, e fosse ela posta em uma cela, junta a 30 homens, você, ouvinte da TV Senado e da Rádio Senado, concordaria com esse procedimento? Pois todos vimos o que ocorreu no Pará, que estarreceu a sociedade. Porém, essa mesma sociedade manteve-se inerte, pois ainda não havia lei, a lei que pretendemos criar com esse substitutivo, que criminalizará a conduta das autoridades que cometem esse tipo de ato. Contra isso, agora a sociedade vai dispor com o nosso projeto do artigo 21. E o seu lar? Você concorda que uma autoridade qualquer
invada arbitrariamente a sua casa sem autorização judicial? Agora, o artigo 22 criminaliza tal conduta. São mais outras inúmeras práticas que estão sendo aqui criminalizadas e sobre as quais a sociedade clama para que haja uma lei nesse sentido. Entre elas, para não ser cansativo, registro a produção de falsa prova ou a prova por meios ilícitos contra o cidadão, não apenas pela polícia, mas por agentes fiscais, de vigilância sanitária, agentes fiscais de uma forma geral. Condutas que agora serão criminalizadas pelos artigos 23 a 25. Do mesmo modo, o flagrante fraudulento, a divulgação de gravações que exponham a intimidade das pessoas, a abertura de processo contra quem é manifestamente inocente, a demora na conclusão dos processos, especialmente contra idosos, a proibição ao investigado de saber o que existe contra ele, são condutas, entre outras, que passarão ao rol de crimes de abuso de autoridade. Os que se julgam paladinos da justiça não terão como justificar que as práticas acima narradas de forma exemplificativa devam continuar sendo verificadas em nossa sociedade sem que sejam consideradas criminosas. O projeto não criminaliza o uso da autoridade desde que praticado dentro dos limites da lei. Criminaliza, sim, e somente criminaliza o abuso da autoridade. A autoridade de quem, investido em cargo público ou mandato, se dá o direito de usar de forma abusiva e ilegal as suas prerrogativas. Os que se insurgem contra esse projeto só podem ser classificados como ignorantes ou mal intencionados, desejosos de continuar com práticas imorais, ilegais e contrárias ao interesse social. A menina, senador Berger, posta em cadeia com diversos presos homens, não tem nada a ver com a Lava Jato. Nem outros tantos cidadãos de bem tratados de forma abusiva por servidores públicos de qualquer órgão, ou por senadores, deputados, vereadores ou promotores, não tem rigorosamente nada a ver com a Lava Jato. As vítimas esperam do Congresso uma resposta que já é tardia, pois posterior a tantas arbitrariedades que foram praticadas desde que Cabral invadiu o domicílio dos índios e mandou ensinar que a invasão recebeu o nome de descobrimento. Os abusos de autoridade começaram no ano de 1500, mas muitos espalham mentiras ou focam apenas no artigo que condena a condução coercitiva para pregar que este projeto reprime a Lava Jato. Espero que os mesmos que tanto divulgam mentiras de que esta lei vem atrapalhar a Lava Jato tenham a hombridade de divulgar também todos os fatos aqui expostos, para que a sociedade julgue se esse projeto vai de encontro ou a favor dos mais nobres ideais de justiça, de cidadania e da democracia. O pior cego é o cego que não quer ver. O pior jornalista é o jornalista de aluguel, pago para estar de um lado, mas amanhã estará de outro quando a remuneração vier da fonte oposta. Conheçam, senhores, o projeto, pois disse o Mestre: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vos libertará, inclusive, da ignorância ou da má-fé que pregam contra ele. Com o máximo prazer, com a aquiescência do nosso presidente, dou a parte à senadora Ana Amélia.
Senador Requião, eu acompanhei ontem talvez um dos mais longos relatórios na Comissão de Constituição e Justiça, lido por Vossa Excelência, a um substitutivo preparado com esmero pelo seu trabalho, da sua assessoria, em relação à lei de abuso de autoridade. Um substitutivo que tirou o 280, de autoria do senador Renan Calheiros, e acolheu outras propostas, inclusive do Procurador-Geral da República e do senador Randolfo Rodrigues, como Vossa Excelência mencionou ontem. Há uma dúvida, e a mim, eu queria agora trazer a Vossa Excelência. Duas questões foram as mais, digamos, polemizadas. A primeira delas sobre a famosa hermenêutica, que, para as pessoas entenderem, é a interpretação. Como um magistrado que está num processo vai interpretar o texto da lei. E para evitar que houvesse a criminalização da interpretação, palavras suas, Vossa Excelência tirou a questão de criminalizar a interpretação e colocou o seguinte: alterou o texto que permitia essa divergência na interpretação da lei, mas ela sim será possível, essa divergência, desde que razoável e fundamentada. Quem vai decidir sobre a razoabilidade e a fundamentação num caso de levantar a questão relacionada a criminalizar a interpretação ou a hermenêutica, senador? Esse é um ponto. Um juiz. Não sou eu, não é Vossa Excelência, não é o Senado, não. Um juiz de uma instância recursal superior. Porque nós não podemos, senadora, criminalizar um erro. Erros cometemos todos. Eu os cometo, Vossa Excelência os comete e os comete o juiz. Agora, a possibilidade de criminalizar é quando houver dolo, a clara intenção de satisfazer uma visão pessoal ou prejudicar alguém, em benefício próprio ou de outrem. Agora, isto, como tudo no nosso sistema jurídico, será analisado por juízes. Agora, de qualquer forma, o que me causou espécie na reunião foi uma posição do senador Lazier, que está presente aqui na tribuna, e do senador Randolfo Rodrigues, que, embora sejam paladinos, como eu e como todos os presentes aqui nesse plenário hoje, do fim do foro privilegiado, propuseram que se mantivesse um foro privilegiado para juízes e promotores, dizendo que uma acusação contra o abuso de um promotor ou de um juiz só podia ser de iniciativa do próprio Ministério Público sob a autorização do Procurador-Geral de Justiça, ou seja, da corporação. Com isso, nós não teremos jamais um abuso criminalizado, quando, na verdade, a posição que eu tomei no substitutivo é acabar com todos os privilégios. O juiz é igual a Vossa Excelência. Um abuso dele tem que ser punido da mesma forma que um abuso seu ou meu. E é isso que nós estamos procurando. Hoje eu li na Veja um desses famosos redatores, jornalistas de direita, com uma posição extremamente bonita e lúcida. Ele dizia: este substitutivo do senador Requião tem que ser aplaudido como uma proposta absolutamente liberal e democrática, jamais combatida. Quem é que pode querer estabelecer privilégio de julgamento e de iniciativa de processo para juiz e promotor, ao tempo em que diz que é contra o foro privilegiado? E nós acabamos no substitutivo com o foro privilegiado. Eu concordo com o fim do foro privilegiado para tudo, senador. É o que nós estamos plenamente tentando fazer. Vossa Excelência. E penso que o Supremo Tribunal Federal, e quero louvar a iniciativa da ministra Carmen Lúcia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, que já marcou para o dia 3 de maio o julgamento sobre as restrições de foro. Para mim, tinha que anular o foro privilegiado para todas as instâncias, para todos os cargos, mas o Supremo dará uma palavra sobre isso. Isso poderá balizar, inclusive, decisões só desta falta casa. o Supremo participar de uma eleição direta
porque quem faz leis no sistema político brasileiro é o Legislativo. Não se trata disso, senador. Não estou dizendo isso, senador Requião, pelo amor de Deus. Senão eu estaria negando o mandato que eu recebi. Não é isso. O senhor entendeu o que eu quis dizer. Que isso pode balizar, porque não adianta nós somos responsáveis pela vacância e pela ausência de uma lei clara para examinar sobre a questão de foro privilegiado ou também de abuso de autoridade. Seria um mandado de nós injunção. Somos responsáveis por isso. E se o Supremo está julgando, é porque a lei que nós fizemos é imprópria, ela é uma lei não clara e nós somos responsáveis. Então, eu apenas digo que a Suprema Corte, a quem eu tenho respeito, e no regime democrático é isso, a prevalência e a prerrogativa dos poderes, a equipotência dos poderes, como falava Marco Maciel. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que concordo plenamente com o fim do foro privilegiado. Agora, nessa questão específica da interpretação, a resposta de Vossa Excelência ainda não me deixou suficientemente tranquila em relação aos riscos que a Lava Jato corre, sim, com essa proposta. A interpretação é uma estrada jurídica. E o juiz transita por essa estrada. Ele tem a possibilidade de flexibilizar o seu rumo dentro dos limites da estrada. Agora, se o juiz pretender percorrer o caminho off-road, sair da estrada, ir para o acostamento, ele estará não cometendo um erro, ele estará cometendo um abuso. E o abuso tem que ser punido. Mas é evidente que o abuso só será punido se verificar o dolo, a intenção de prejudicar alguém, de satisfazer um desejo pessoal. Porque os erros que o juiz possa cometer podem ser corrigidos nas instâncias interiores. Agora, o crime, a intenção de delinquir tem que ser punida. Do juiz, do promotor, do agente público, do senador, do vereador e do deputado. Nós estamos estabelecendo um projeto fantasticamente democrático e liberal, como dizia o Reginaldo Azevedo na Veja de hoje. Com prazer, senador Lazier. Permite, senador Requião. Eu acho que houve um equívoco com relação à sua observação de uma intervenção que fiz ontem. Até não entendi bem ao que Vossa Excelência se referiu, mas o que eu defendo, e nós teremos espaço bastante largo na próxima quarta-feira para debater essa chamada lei do abuso. O que eu defendo é a independência do juiz, porque advoguei durante 23 anos e não me lembro de nenhum juiz que tivesse sentenciado ou agido de má fé, até porque, quando discordamos, há o recurso, e quantas vezes o tribunal imediato reformou as decisões. Então, eu não entendo... Logo corrigiu um erro. Interpretação, isso não pode ser criminalizado. Porque o juiz tem todo o direito do seu livre convencimento. Isto está na doutrina, está na jurisprudência, dentro dos está limites da lei. Perfeito. Senão não precisava lei e nem o Congresso Nacional. Então, eu entendo que o magistrado tem direito até de interpretar errado. Ele vai ser corrigido lá adiante, em várias instâncias. Agora, com relação ao que invocou muito bem a senadora Ana Amélia, é com relação à razoabilidade, que está no parágrafo 2º do artigo 1º do substitutivo, que fala ali em necessariamente irrazoável. Mas quem é que vai decidir isso? Ora, quem vai decidir isso é a instância subsequente. Claro. E, consequentemente, se estiver errado, vai corrigir. Agora, com isso, não se ameace o primeiro magistrado de uma punição. Isso é injusto. Outro item que nós vamos discutir na quarta-feira é com relação ao artigo 3º, onde o próprio ofendido poderá entrar com uma ação penal contra aquele que está presidindo o processo. Ora, isso aí vai criar uma insegurança jurídica extraordinária. Não, vai conter o abuso, senador. Não é insegurança jurídica. Os agentes públicos irão verificar que o abuso pode ser criminalizado. Mas abuso é uma coisa. O termo latino para isso é modus in rebus, moderação na coisa. Perfeito. Agora, se o agente não pode retalhar juridicamente a uma agressão por um agente público, se um cidadão não pode, qual será a reação dele? A reação é a violência? A agressão física? Não.
tem que haver o recurso judicial. E isso acontece no mundo inteiro. Mas, para concluir, senador, não quero interromper o seu raciocínio e também, até porque eu estou inscrito, devo falar, acho que depois da senadora Ana Amélia, eu reconheço que tem vários aspectos positivos na lei. Inegavelmente tem, mas tem alguns erros enormes, e é isso que nós vamos discutir. Tem alguns equívocos, e é isso que nós vamos discutir na próxima quarta-feira. Muito obrigado pela parte. Presidente, agradeço a tolerância com o tempo e dou por encerrado o meu pronunciamento, insistindo na paralisação do dia 28. O Brasil tem que mostrar ao governo que está insatisfeito com as medidas tomadas por orientação do mercado financeiro contra os interesses sociais do povo, contra o trabalho, contra a manutenção do salário, a aposentadoria, a entrega do petróleo e tudo mais. Esta paralisação tranquila e pacífica tem que ser um aviso. E a solução para o problema brasileiro é democrática. Eleição direta em todos os níveis e referendo revogatório em relação às medidas impostas pela banca através do governo federal ao Brasil. Queria parabenizar Vossa Excelência, senador Requião, primeiro pela proposta de fazer o referendo, revogando as medidas, e depois por ser tão enfático na defesa da saída dessa crise política. Nós não temos outra saída que não seja o voto popular. A única coisa capaz de limpar tudo isso é o voto do povo. Por isso nós temos que ter eleições gerais esse ano ainda. É a única saída para o Brasil. Parabéns e parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência em relação ao projeto que relata na Comissão de Constituição e Justiça sobre abuso de autoridade. Que, eu espero ter demonstrado, não tem oposição alguma à Lava Jato. E eu insisto, desta tribuna eu fui o primeiro senador a saudar o início da Lava Jato, a punição dos corruptos, a exposição da corrupção no país. Mas o Reinaldo Azevedo citava, se não me engano, Bertolucci no seu artigo de hoje. Ele dizia que um combate sem freios legais à distribuição de tóxico pode ser o início do governo fascista. Não se pode combater uma ilegalidade com outra ilegalidade sem consequências muito sérias para o país.